dia a todos, feliz sábado. Cá estamos novamente para o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos a estudar sobre a missão de Deus e a minha missão. Já vamos na lição número 6, o tempo passa rapidamente. E hoje então vamos trabalhar o tema da motivação e preparação para a missão. Mas antes de fazermos isso, queria apresentar o meu colega, o Diego. Vamos os dois então aqui falar um pouco sobre este tema importantíssimo. Mas antes de iniciarmos então esta apresentação, eu gostaria que todos pudéssemos curvar os nossos rostos e vamos então orar ao Senhor pedindo a sua presença aqui nestes momentos que vamos passar em conjunto. Vamos então orar. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, obrigada, Senhor, por mais um sábado que nos concedes. Obrigada pela capacidade que nos dás de podermos estudar estas lições e delas tirarmos aquilo que são todos os ensinamentos que necessitamos para podermos viver bem perto de Ti, fazendo a Tua vontade, sendo-te fiéis e fazendo aquilo que nos delegaste como missão, que é levar-te, mostrar-te a todos aqueles que nos rodeiam. Pai, que Tu possas ungir-nos com o Teu Santo Espírito para que possas falar através de nós e para que todos aqueles que nos escutam e nos veem possam tirar as dúvidas que ainda possam persistir. Peço que possas ser com todos eles, connosco também, a Tua Igreja, e que nos possas dar um sábado deleitoso na Tua presença. Tudo isto te peço e agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje já vamos na lição número 6, motivação e preparação para a missão. É uma das coisas que eu comecei por ver, assim, motivação, o que é que quer dizer motivação? O que é que se fala de motivação e preparação? São duas coisas que se complementam. Na realidade, a motivação é um desejo que a gente tem, é uma vontade que nós temos de fazer algo, de avançar com qualquer coisa, a fazer algo a alguém ou para alguém. A preparação já envolve a ação que nos leva a conseguir, no fundo, complementar esta motivação. Portanto, a preparação é a forma de realizarmos estes planos para os quais estamos motivados, para os quais estamos preparados, não é preparados, mas para os quais nós temos a vontade de prosseguir. E isto dá-nos logo aqui uma ideia de duas coisas importantes. A primeira é que, efetivamente, da nossa parte tem que haver vontade, tem que haver entusiasmo, tem que haver aquela necessidade que às vezes nos surge de termos que fazer algo, porque é importante, nós sabemos que é fundamental. E depois, para que isso tudo se possa realizar, sabermos preparar as coisas. A Bíblia ensina-nos que nós, como filhos de Deus, de um Deus de método, de um Deus de ordem, de um Deus de organização extrema, nós também temos que o fazer. E por isso é que a preparação, no fundo, tem a ver com isso. O nosso verso-áureo esta semana é um verso que está em Lucas 24, 44 e que diz o seguinte: são estas as palavras que vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Portanto, aqui já estamos a ver que tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus, no fundo, disse e escreveu, não é? Porque pode ser que foi Deus que escreveu, porque os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, são palavras que vieram de Deus. Tudo isso vai cumprir-se. E convém que se cumpra. Tudo tem que seguir aquilo que Deus preconizou. E então, muitas das coisas que nós temos estado a aprender nestas lições têm a ver com o facto de nós termos uma missão. E a nossa missão vai se cumprir. Pergunta-se muitas vezes, mas Deus precisa de nós para que esta missão de levar o Evangelho, de levar a palavra a todos, teria necessidade de nós? Não. Com um séquito tão grande de anjos, era extremamente fácil para Deus fazê-lo. Mas é importante que sejamos nós, porque nós é que somos os filhos. São os nossos irmãos que precisam de saber o mesmo que nós. Portanto, a melhor maneira é ser através de alguém igual a nós. Pronto. Exato. E por isso está. Agora, como é que isso tem sido? A Bíblia anuncia o Evangelho. Aqui a lição fala-nos de Paulo, que diz que muitas vezes as pessoas anunciavam o Evangelho por inveja, até às vezes com algum desprezo. Mas ele diz, isso não interessa. Interessa é que se anuncie o Evangelho. O que é importante é pregar, o que é importante é anunciar a verdade, é anunciar a boa nova. Isso é que é importante. Os motivos às vezes podem não ser os melhores, mas a verdade o que é preciso é anunciar tudo isso. Contando que Cristo seja anunciado,
de melhor ou de uma maneira melhor, uma maneira pior, Cristo tem que ser anunciado. Aquilo que Ele deixou escrito. Então, esta semana é o que nós vamos, no fundo, ver alguns exemplos de como as pessoas no passado, e algumas também no presente, têm anunciado este Evangelho. Têm, no fundo, cumprido a missão que foi dada a cada um de nós, que é ide e pregai a toda a gente, a toda a tribo, a toda a língua, porque é assim que nós temos que fazer. É, no fundo, nós felizes por sabermos a verdade, extravasarmos para os outros essa mesma verdade, essa alegria da verdade que nos permite, no fundo, preparar o nosso futuro. Vê, é que nós estamos, tendo a verdade do nosso lado, nós podemos preparar o nosso futuro. Podemos saber onde é que a gente vai chegar. Não estamos já à toa aqui. Estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, mas uma passagem programada, preparada. E então, o que nós vamos ajudar é que os outros possam fazer exatamente a mesma coisa. Aqui diz que o anúncio da palavra de Deus, segundo Paulo, quer seja por fingimento ou de verdade, que Cristo é pregado. No entanto, idealmente, os nossos motivos para pregar Cristo para a missão, para se alcançar outros com as boas novas, deveriam resultar do amor e da verdade e não da ambição, inveja ou contenda. Ou seja, deveria ser efetivamente porque há uma necessidade de mostrar aos outros aquilo que é a razão de sermos felizes. Exatamente. De termos certezas, de nos sentirmos bem e em paz. Portanto, é o extravasar daquilo que enche o nosso coração. E, portanto, nada como ir aos exemplos da Bíblia, e estas lições têm-no feito constantemente, começar a falar de pessoas que partilharam, extravasando alegria e felicidade, as boas novas. E na lição do domingo começa com um texto que eu acho que a gente devia ler, que está em Lucas 24, 12, que fala exatamente do partilhar destas boas novas. Por isso, a gente vai ler este texto em Lucas 24 e vamos ler os primeiros 12 versículos. É um texto muito bonito, toda a gente provavelmente já conhece, mas nunca é demais a gente relembrar e contextualizar com aquilo que, no fundo, é a lição e aquilo que nós vamos agora, então, debater. Eu posso ler, então? Sim, por favor. Vamos lá. Então, Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pois nós estamos então aqui a falar da ressurreição de Jesus. Exatamente. Nesse capítulo nós podemos perceber aí basicamente 2 comportamentos. As mulheres, que foram pela manhã, provavelmente, lançar especiarias ao corpo de Jesus após o sábado, já no domingo pela manhã. Sim, porque elas não tinham podido fazer isso antes, porque era sábado. Não podiam fazer isso porque era sábado. Entretanto, elas tiveram uma surpresa, porque se depararam com o sepulcro vazio. Não estava mais selado, estava vazio. E elas, obviamente, tiveram uma surpresa, ainda mais quando aqueles 2 seres resplandecentes, anjos, provavelmente. A Bíblia não cita, mas nós sabemos que eram anjos do Senhor. Comunicaram aquilo que era suposto que já se soubesse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, não é?
e em atitude de uma certa surpresa, mas também uma exultação, uma alegria, né, que estava sendo extravasada, elas foram ter com os 11. Por que os 11? Porque nessa altura já não havia mais quem? Judas. Judas já né? tinha morrido. Judas já havia morrido e eles estavam ali, né, no local de reunião, num cenáculo onde eles costumavam se reunir, e eles foram surpreendidos por aquelas mulheres um tanto extasiadas, né, com aquela situação, que lhes apresentou o que havia acontecido, né? E o que elas haviam ouvido daqueles dois seres que relataram o que havia acontecido. E o que mais nos causa aqui um certo espanto, olhando pela reação dos 11, é que eles se mostraram, de certa forma, indiferentes. Eles pareceram não acreditar naquilo. Aliás, eles não acreditaram e não deram importância para o que elas falaram, né? Pedro, ainda assim, um tanto cético, né, falou assim, poxa, eu vou lá para confirmar se há alguma coisa diferente que procede com esse relato. Ele achou estranho, porque aquilo que elas haviam dito realmente fazia sentido, ele viu que o sepulcro estava vazio, mas ainda continua a duvidar. E para ser sucinto, aqui nós podemos encontrar 3 classes. Aquelas que recebem a mensagem, que recebem de bom grado, se alegram com o efeito que aquela mensagem, que aquelas boas novas produz nas suas vidas e querem imediatamente comunicar, compartilhar, extravasar. Há aqueles que até ouvem, mas não acreditam no primeiro momento, porque parece bom demais para ser verdade. É verdade, é isso mesmo. Né? Num mundo como nós vivemos hoje, repleto de surpresas desagradáveis, repleto de incertezas e de fake news, né? Como nós sabemos hoje em dia. Hoje em dia, cada vez mais. É muito complicado, de uma forma imediata, as pessoas acreditarem. Mas é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, temos um cuidado de não simplesmente falar por falar, mas ensinar, né? Respaldar. E nós vamos ver no decorrer da lição a importância disso, né? Das escrituras, para fundamentar, para consolidar a mensagem que está sendo proferida, para que ela não pareça uma mitologia, né, um conto qualquer, uma história que foi contada por aí. E o terceiro são aqueles que não vão acreditar, né, vão continuar achando que aquilo ali não pode ter sido, porque é algo que não tem como se materializar ou se explicar cientificamente, racionalmente, e que, portanto, prefiro não acreditar. Como não tem como comprovar, eu não vou acreditar. Então, são 3 classes com as quais nós temos nos deparado e que essa história retrata claramente. Entretanto, né, o mais importante é nós nos firmarmos no seguinte: nós necessitamos, primeiramente, o quê? De ter uma experiência pessoal com Deus antes de a podermos compartilhar com os outros. Ou seja, todos nós, em algum momento, vamos ter também o nosso momento de arrancarmos, de começarmos. Eu acredito que todos nós aqui já estamos mais do que a tempo, né, de já estar fazendo a obra, mas alguns estão esperando o momento oportuno, a preparação adequada. Eu quero dizer que todos os dias a santificação, o processo de comunhão com Deus vai nos aperfeiçoando e Deus vai nos revelando os dons espirituais que por hora talvez nós nem saibamos que temos, mas que de fato temos, que não foi concedido, e outros, né, nós vamos perceber que nós temos e que precisamos usá-los efetivamente, para que então a obra avance. Nós não precisamos esperar o momento perfeito, né, porque todo dia Deus ele pode nos usar nos pequenos detalhes da nossa vida. Então, só para concluir a lição aqui de domingo, diz o seguinte: o nosso desejo de partilhar com os outros aquilo que tanto amamos deve ser uma parte crucial da nossa motivação para a missão. Ou seja, é falar com naturalidade, com espontaneidade. Eu não precisa, né, fazer um curso de teologia. Né, eu não preciso passar por um seminário profundo para eu falar. Nas pequenas coisas Deus tem se revelado na nossa vida, né, nos pequenos detalhes e naquilo que nós temos a oportunidade de estudar, na lição, por exemplo, da Escola Sabatina, já é mais do que o suficiente, né, para nós utilizarmos como material, inclusive, de evangelismo. E é muito interessante porque isto podia ter tudo acontecido e Jesus podia ressuscitar e ir diretamente ter com os discípulos. Não. Aquelas mulheres assistiram à morte de Jesus. Exatamente. E aquelas mulheres sofreram com a morte de Jesus. A alegria que a ressurreição dele lhes traz, nada acontece por acaso. Exatamente. O serem mulheres a ir lá a levar a mensagem também
tudo tem um significado, porque elas não eram muito credíveis, porque as mulheres não tinham assim... Não tinham Pronto, mas ele usou sempre, como Deus faz, ele usa sempre os elementos menos prováveis para mostrar aquilo que é importante. Exatamente. De todos eles, Pedro foi o único que ficou cético. Foi o único que... Porque Jesus tinha-lhes dito que isso ia acontecer. Exato. Eles não acreditaram, eles não estavam preparados ainda. Isto conclui-se que, ao receberem esta boa nova, que no fundo é a concretização de tudo aquilo que ele tinha estado a explicar-lhes e a ensiná-los, porque no fundo aquilo que elas foram fazer, a partilhar aquilo que tinham visto, elas estavam a fazer aquilo que tinham aprendido com Jesus, que era levar as coisas, dar as boas notícias, as boas novas. Mas eles não estavam preparados, porque eles não conseguiram reconhecer aqui um dos sinais que Jesus tinha dito. E, na realidade, muitas destas pessoas, muitos não creram, por medo, diz a lição aqui de segunda-feira, muitos não creram, porque diz que depois, após verem Jesus estarem seguros de que estava efetivamente vivo, não creram por causa de quê? Da alegria. Primeiro foi por medo. E eles pensaram, não pode ser. Então ele morreu. A gente viu morto. E depois, quando eles percebem, porque Jesus diz, vejam, toquem, quando eles percebem que efetivamente, até porque Jesus lhes diz que venham, eu tenho fome, deem-me de comer. O espírito não come. Exato. Ele mostrou-lhes, eu sou de carne e osso. Quando eles percebem isso, ficaram, não creram de alegria, porque era bom demais para ser verdade. Novamente, o facto de eles não terem, na realidade, o tempo que eles partilharam com Jesus, houve muita coisa que eles não conseguiram aprender, que não atingiram. É verdade. Porquê? Porque, como diz aqui no texto, a mundivivência deles levava-os a esperar um Salvador bélico. Exatamente. No fundo, aquilo que eles imaginavam que seria um Salvador. Alguém que viesse socorrê-los do jugo dos romanos, porque eles estavam subjugados aos romanos, e que viesse dar-lhes a liberdade que eles queriam e a independência e tudo isso, mas bélico. E quem faz isso é alguém completamente diferente. Por isso é que eles ficaram muito baralhados. Eles ficaram, pronto. E isso seria o mínimo que Jesus poderia trazer de real benefício para a humanidade, né? Exatamente. O que Jesus queria trazer era muito maior do que eles almejavam. Agora, tudo isto acontece porque Jesus sabia o estado deles. Como a gente costuma dizer, demasiado imberbes, muito bebés, digamos, no conhecimento. E tudo o que Jesus queria fazer era mostrar-lhes de uma forma que nunca no futuro eles pudessem vir a vacilar novamente. Aqui diz-nos que esta foi a experiência dos discípulos e dos outros no aposento alto. No entanto, se Jesus os tivesse deixado apenas com esta experiência, então, quando partiu, efetivamente, a fé deles poderia não ser durável. A preocupação de Jesus é que aqueles homens ficassem completamente convencidos e percebessem aquilo que efetivamente Jesus veio fazer e qual era a missão deles, porque eram eles os precursores da Igreja do futuro. Do futuro. Não é? Pronto. E então aqui diz, a fé deles tinha que ser uma fé durável. Jesus conduziu-os, como é que Jesus garantiu que essa fé seria uma fé durável? Não apenas por aquilo que eles viram, por aquilo que eles presenciaram, porque viram Jesus ressurreto, estiveram com eles, porque ele esteve 40 dias Sim. com eles, mas o que é que Jesus lhes apresenta? A palavra. É através da palavra. Diz aqui que Jesus conduziu já a palavra e mostrou-lhes o fundamento profético para a sua obra e para o seu ministério. Isto é, não importava quão impressionante tinha sido a experiência deles com ele. Jesus ainda queria que a fé deles fosse fundada na palavra de Deus. É isto que faz a grande diferença, é estarmos numa partilha, como dizia já há bocado, com Deus, e diz na lição anterior que nós temos que estar fundamentados em Deus, naquilo que Deus nos pede, e na sua palavra, porque Jesus diz, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou a verdade, pronto, tudo truncado em Jesus. Então, era esta a experiência que Jesus queria que eles vivessem para firmarem mais do que nunca
aquilo que era a sua missão. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse, novamente, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Porque o povo judeu tinham as profecias. Eles tinham as profecias, eles sabiam. Eles tinham esse estudo, portanto, eles sabiam tudo isso. Mas aqui Jesus está a reafirmar. Também aqui encontramos outro motivo, um motivo muito poderoso para testemunhar, que, no fundo, para a missão, que é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Jesus sabia que para consolidar esta experiência dos discípulos, eles tinham que compreender a razão, porque ele tinha de morrer e o que é que a ressurreição significava. Eles não tinham compreendido bem. Aqueles dias que Jesus partilhou com eles, após a sua ressurreição, foi para os instruir, para lhes abrir a mente e para os ensinar do verdadeiro sentido de tudo. Da sua morte, porque é que foi necessário ele morrer e não outra pessoa? Foi como se Jesus estivesse aparando as arestas, né? Exatamente, Para não porque restar... eles já estavam moldados, não estavam era determinados ainda. Exatamente. Ainda faltava, provavelmente, o mais importante, que era o convencimento profundo daquilo que era necessário. Porque eles não estavam convencidos. Eles sabiam, eles amavam a Jesus, eles sabiam que era a Jesus que queriam seguir, mas ainda não sabiam bem porquê. E eles eram embaixadores do reino, né? Por isso é que... Só que de que reino? Era o reino terreno? Eles não tinham eles não tinham, porque eles pensavam que era o terreno, mas não, exatamente não. Deus abriu, digamos que, através deste episódio, Deus veio abrir o entendimento. Eles tinham que entender, interiorizar, estar convencidos. Exatamente. Porque muitas vezes nós estamos... pronto, até achamos que sim, mas não estamos convencidos, não temos a certeza. Eles precisavam que aquilo que era a forma de ver deles, que era uma forma de ver na realidade presente deles, que não fosse essa a sua visão das coisas. Eles tinham que conseguir ver para além disso. Exatamente. E foi isso que Jesus lhes veio a ensinar. Portanto, a abertura do entendimento que aqui a lição fala é exatamente eles conseguirem perceber para além daquilo que era a sua realidade. A realidade deles não interessava nada. A realidade deles era temporária. Jesus estava a prepará-los para o futuro, para aquilo que estava para vir. As nossas experiências, agora diz-nos aqui, que as nossas experiências com Jesus não podem ser sustentadas sem o fundamento da sua palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os acontecimentos que conduzem aos e incluem os primeiro e o segundo advento de Cristo. Com estas verdades firmemente compreendidas, poderemos estar prontos e motivados para a missão. É fundamental nós percebermos tudo. Não é ter uma ideia que, não, aqui não se trata, nós não, nas coisas de Deus, nós não podemos viver a ter uma ideia que, ou achar que, não, nós temos que saber que é assim que está escrito, é assim que está nas profecias e elas cumpriram-se. Nós sabemos, temos toda a parte das profecias cumpridas até hoje, escatológicas estão cumpridas, nós estamos no tempo do fim. Não está mais nenhuma data marcada, porque a data que nós esperamos não está marcada, que é da vinda de Jesus. Exatamente. Pronto. Mas nós temos que perceber tudo o que aconteceu no passado para conseguirmos entender aquilo que vai ser o futuro. E aquilo que é necessário nós, porque nós somos os discípulos de Jesus. Da mesma maneira que Ele preparou os seus discípulos naquela época em que Ele esteve com eles, Ele está a preparar-nos a nós também. E olha, o estudo da escola sabatina é uma forma de nos prepararmos para isso, porque nós somos discípulos. Somos nós que temos que levar as coisas aos outros. Então, se temos que levar, temos que ir preparados. Não é para lhes dar, como tu disseste há pouco, uma preleção ou uma pregação toda pormenorizada. Não é nada disso. É falar do nosso testemunho, como discípulos de Jesus, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele faz na nossa vida e mostrar aquilo que Ele nos prometeu e que vai cumprir. Porque até agora, tudo o que Ele prometeu não falhou. Exatamente. Pronto. Então, aqui, vamos outra vez, como é que estes discípulos, pronto, Ele esteve a ensiná-los, Jesus esteve a ensiná-los, esteve a prepará-los, e agora deixou-os. Foi? Exatamente. Agora eles têm uma missão em mãos, uma missão importantíssima, uma missão que tem que funcionar. Então, Exatamente. eles vão preparar-se. Exatamente. Essa missão, ela inicialmente seria reservada ali na circunscrição de Jerusalém. Exatamente. Né? E tinha uma razão para isso. Tinha uma razão para isso. Mas vamos aqui juntos ler
Atos, versículo 1 a 40. Antes disso, vamos ler, aproveitar que nós já estamos em Lucas, versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, que nos diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles estavam preparados, mas ainda não tinham a preparação. Estavam convencidos, estavam ensinados, Exatamente. mas faltava o último pormenor, que é este que está aqui, que é do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que esperar pelo poder. Então o que é que eles fizeram até lá? Porque eles tinham um tempo, não sabiam quando é que iriam ser revestidos de poder. Isso ia acontecer, eles tinham a certeza. E há uma coisa muito interessante, que tudo isto são ensinamentos preciosos para nós, como discípulos. Há uma coisa muito interessante que é, o que é que eles fizeram neste tempo de espera? Sim. Que nos vai dizer o que é que nós temos que fazer também neste tempo de espera. Exatamente. Nós vamos ver aqui, aproveitar para avançar um pouco mais. Ainda Jesus não havia ascendido ao céu. E nós vamos ver em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao 8, que diz o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água. E agora qual é a promessa? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Ou seja, aqui logo a partir de uma situação muito importante, que Jesus tinha dito que não os iria deixar sós, que quando fosse, iria deixar o Consolador. Cá está, este Consolador. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois desses dias. É o Espírito Santo que viria, lá está. Eles teriam que esperar pela descida do Espírito Santo. Exatamente. E para cumprir a missão claramente deixada, que era o quê? Né? A missão que seria deles serem testemunhas em toda a terra. Né? Inicialmente ali, começando em Samaria, na Judéia, Jerusalém. Tudo ali à volta. Nas circunvizinhanças, mas depois isso seria expandido. E nós vamos ver, né, ao longo da lição também, que isso aconteceu. Entretanto, nesse período em que eles estiveram em Jerusalém, eles precisaram se preparar, né? Eles precisaram, naquele primeiro momento, comungar na fé. Né? E aqui nós podemos ver na lição que, enquanto eles esperavam, eles prepararam-se para a missão de dois modos. O primeiro, Lucas diz-nos que continuaram unidos em oração e súplicas. A preparação deles foi manter uma ligação permanente com Jesus através da oração. Exatamente. E formando também uma unidade. Isso permitiu-lhes exatamente formar a unidade. E nós sabemos que eles praticamente passavam o tempo sempre todos juntos. Eles juntavam-se, congregavam-se, estavam sempre juntos. Eles estavam, é o grande poder da oração. Exato. É a preparação através da oração. Na realidade, eles estavam efetivamente unidos em oração, mas tinham outra coisa também muito interessante. Todos aqueles que partilhavam desta vontade extremada de poder servir ao Senhor e de ser verdadeiros discípulos, eles organizaram-se também em termos das suas próprias vidas. Exatamente. Em termos financeiros, em termos logísticos, digamos assim. Exato. Juntaram-se efetivamente. Juntaram-se efetivamente. E isto vem-nos mostrar, Diego, vem-nos mostrar a importância, hoje, de nós também nos juntarmos em oração. É aqui, neste lugar. E entendermos que essa missão, ela é uma missão muito especial, mas que envolve realmente grandes desafios. Né? E nós temos que nos preparar para lidarmos com esses desafios, com esses entraves. Exatamente. Porque nós vamos entrar num terreno extremamente incerto, né? Porque nós não sabemos como o próprio diabo vai tentar atrapalhar as investidas que nós vamos ter através do poder de Deus. Mas quem vai romper essas cadeias, né, é o Espírito Santo. Se nós formos municiados só de conhecimento, só da nossa preparação física, emocional, né, no intuito de nós levarmos às pessoas um conhecimento através de uma persuasão,
intelectualizada, dificilmente nós vamos conseguir romper, né, com todo esse pragmatismo, inclusive com as ideias errôneas, né, com as filosofias que foram introduzidas na vida das pessoas, que fez com que a mundividência delas se tornasse distorcida, tal qual estava a visão dos discípulos, né, e não só dos discípulos, mas também dos gentios. Então, para que nós possamos realmente, né, quebrar essas objeções, romper com esses paradigmas que podem gerar algum tipo de resistência, nós precisamos estar unidos e nos preparar realmente, efetivamente, em oração, para que Deus possa derramar o seu poder, né, o conhecimento necessário para que nós possamos falar. Inclusive aqui a própria lição fala, provavelmente eles estavam orando por sabedoria, força e coragem. Exatamente. Para que eles pudessem Tudo isso era cumprir preciso. essa árdua, mas solene missão. E repara, eles começam ali em Jerusalém. E na realidade eles estão no seu ambiente, na sua zona de conforto. Mas era ali o início, porquê? Porque foi ali que Jesus foi traído, foi ali que Jesus não foi sequer ouvido. Exatamente. Portanto, era ali que tinha que efetivamente começar. Haviam muitos que precisavam reconhecer, né, o erro que eles fizeram. Exatamente. O erro que eles tiveram, não é? Por isso é que ali era o início. E talvez a última oportunidade, atenção. Sim. Porque depois daquilo, foi como se a porta da graça tivesse se fechado naquele momento para eles. Exatamente. Não é? O povo de Deus tinha, pronto, a derrota tinha sido mesmo, a derrota em relação àquilo que era o objetivo de Deus, de ser o povo de Deus, uma luz para os outros povos, acabou ali. Eles perderam a sua oportunidade ali. Foram séculos e séculos, milénios, em que lhes foi sempre dada a oportunidade de poderem cumprir essa missão, que era serem uma luz para os outros povos, serem os influenciadores dos outros. Ao contrário, foram sempre, na esmagadora maioria do tempo de povo de Deus, foram sempre influenciados pelos outros. De alguma maneira, foram raros os reis, raras as épocas do povo de Deus em que eles tivessem tido alguma influência. Exatamente. Pronto, foi sempre praticamente... Mas ensejando essa lição já em quarta-feira, eu vou aproveitar para fazer a pergunta, né? E já pegando o gancho com Atos capítulo 2, o que aconteceu aos discípulos, Paula, como resultado de receberem o Espírito Santo no Pentecostes? Justamente nesse ponto que nós estamos a falar. Aí dá-se, naquela altura em que isto acontece, da diáspora, estavam muitos judeus que vinham de outras terras e não tinham a mesma língua. O Espírito Santo concede aos apóstolos de Jesus a capacidade de falar nas línguas de cada um deles. E eles ficaram abismados. Como é que era possível eles estarem a ouvir aqueles homens que eram galileus, eles sabiam que eles eram galileus, estarem a falar a língua deles. A bênção e foi uma bênção enorme que ali aconteceu, porque, na verdade, todos tiveram a oportunidade de ouvir aquela mensagem que foi ali pregada. Portanto, ali não houve ninguém que pudesse ter perdido esta oportunidade. Mas existia uma tônica nesse processo. O que mais Deus desejava, né, através daquela manifestação, que acontecesse com a vida deles? É que eles pudessem perceber que a rejeição que eles tinham feito de Jesus, eles pudessem entender quão errado aquilo tinha sido. Pudessem perceber que aquele que eles crucificaram era o Filho de Deus, era o Messias prometido. E através deste derramamento do Espírito Santo e desta possibilidade de todos poderem ouvir, porque depois os apóstolos, eles, sob a influência do Espírito Santo, eles foram grandiosos na transmissão de tudo isto. Deve ter sido, eu não consigo imaginar, mas deve ter sido algo que foi tão extraordinário, que aquelas pessoas ficaram completamente prostradas. O que me chamou muita atenção nesse ponto, nesse clímax, né, depois do derramamento do Espírito Santo, é o quão Deus, ele ainda assim utiliza, né, de mecanismos maravilhosos para demonstrar a sua misericórdia também. Sim, porque quando Deus, né, se revelou, quando Jesus, na verdade, foi revelado através do derramamento do Espírito Santo, em que aqueles homens falaram com intrepidez, a mensagem principal está justamente aqui, ó, em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqueles mesmos que negaram Jesus, Estavam a ser alguns perdoados. dos que crucificaram Jesus, Estavam a que ser perdoados. gritaram com a tuba, né, crucifica-o, estavam é. naquele momento recebendo a remissão dos seus pecados. Era o que Jesus queria mostrar. E receberam o poder do Espírito Santo. Receberam. Impressionante. Efetivamente, era dizer e mostrar que o perdão é para todos. Independentemente de coisas que nós possamos ter feito. E isto é muito importante, porque há muitas pessoas que às vezes desanimam e dizem, eu não tenho remissão. Eu já fiz tanta coisa má que eu não tenho remissão. Engano. Isso é o que o inimigo quer que as pessoas sintam para, pronto, no fundo, abaixarem os braços. Mas não é isso que Deus diz. Aqui o que Deus está aqui a mostrar é que o perdão é para todos. Jesus, falava-se na semana passada na lição que Jesus, na cruz do Calvário, ele está a dizer ao Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. No meio daquele sofrimento atroz, daquela carga que ele tinha nos seus ombros, que devia ser um sofrimento que é inimaginável, a preocupação de Jesus era pedir ao Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estava a falar destes que o crucificaram, Exatamente. daqueles que o negaram, daqueles que o trataram mal, naquele tempo e hoje. Está a falar de todos nós. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E esta noção do perdão, que é o perdão que está disponível para todos, é a maior mensagem de amor que eles foram transmitindo àquelas pessoas e que hoje podemos transmitir a todos os que nos rodeiam. E também é uma mensagem que eu costumo dizer, uma mensagem de reflexão também. Sim. Porque Deus ele tem reiteradamente apelado aos nossos corações, tem nos dado muitas oportunidades e mesmo quando nós o negamos, mesmo quando nós por algum momento da nossa vida nos desviamos do caminho, né, e incorremos em transgressão como um ato de desrespeito, né, ou de indiferença a tudo aquilo que Ele fez por nós, ainda assim, né, Ele está nos chamando, Ele está nos tentando atrair de volta para si. Sempre. Entretanto, também fica aqui um apelo para que nós não brinquemos, né, não facilitemos achando que não vai haver um limite para a misericórdia de Deus. Porque depois disso, os que se arrependeram, né, os que aceitaram, foram perdoados e ingressaram, inclusive, no movimento cristão. Sim, foi engrossando. Naquele dia foram mais de 3.000 pessoas que se batizaram. Alguns não atenderam esse chamado. É verdade. Né? E naquele momento, para eles, já não houve mais nenhuma hipótese de salvação, a não ser que, no último momento, como o ladrão na cruz, eles pudessem ter tido um pouco mais de discernimento, de sanidade, para poder perceber, né, a maldade e as consequências dos seus atos. Né? O grande perigo que todos nós correram naquele tempo e também neste, de não aceitarmos e de não ouvirmos o apelo, não atendermos ao apelo do Espírito Santo, quando Ele nos apela para que nos possamos arrepender, para que possamos ser perdoados e aí sim voltarmos aos pés do Pai, é que nós não sabemos qual é a nossa cronologia. A gente não sabe quando é que a nossa vida cessa. Exatamente. E, portanto, a gente pode perder oportunidades, uma oportunidade única, quando procrastinamos. E isto é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem, ainda não é tempo. O tempo é hoje, já. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Exatamente. Ele é que sabe. Mas ainda há muito essa sensação, principalmente na camada mais jovem, que diz, não, eu vou aproveitar, vou viver a vida, vou provar as coisas e depois não pode ser assim. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que possamos ouvir o apelo do Espírito Santo e possamos atender, porque, contrariamente àquilo que a maioria das pessoas pensam que é uma prisão ter que estar, o seguir a Deus, porque há uma série de restrições, não. É uma sensação de liberdade, porque deixamos de estar prisioneiros de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos afasta da vida eterna. Por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é a condenação que envolve a nossa consciência. Exatamente. Né, mediante o nosso parâmetro de regra e prática, que é a palavra de Deus e os mandamentos. Exatamente. Né? Se nós estivermos, né, circunscritos, protegidos pelos mandamentos,
de forma natural, ou seja, por amor a Deus, se Por me amor, amardes, isso, guardareis os guardareis meus os meus mandamentos, mandamentos. nós vamos nos sentir com aquela sensação de paz, de Liberdade. liberdade Lá que está, não essa tem, paz, que excede todo entendimento. essa Né? paz tu só consegues ter quando estás livre. Exatamente. E é isso que Deus nos oferece. Ainda que você seja acusado, Não interessa. seja denegrido, seja difamado, né, pelas pessoas que não têm esse entendimento, como provavelmente os discípulos foram, como o próprio Jesus foi ultrajado, né? Sim, Em alguns momentos nós poderemos ser, inclusive. Mas Né? a paz que está aqui, né, e essa liberdade que excede todo entendimento, ela transcende isso tudo, porque nós sabemos em quem nós temos crido verdadeiramente, né? Exatamente, exatamente. E isso é das coisas mais importantes. Bom, e agora nós temos, naquele dia foi um dia extraordinário, mas aquele dia não acabou ali, aquilo foi o princípio daquilo que nós chamamos a Igreja Primitiva. Iniciou-se ali. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, outras ao longo de todo o tempo foi crescendo. Foram sendo acrescentadas, sempre a crescer, né? sempre. E apesar de, e é tão interessante, apesar de todos estes homens que inicialmente formaram, digamos, este grupo que deu início à Igreja Primitiva, tenham tido vidas terríveis, tenham tido um sofrimento atroz, a maneira como eles encararam tudo aquilo que para nós, assim, eu não sei se conseguia aguentar, é assim, escudados por Deus, firmes nas promessas de Jesus, aguentaram tudo isso. Tanto que alguns, diz a Bíblia, que no momento da sua morte, cantavam hinos de louvor ao Senhor. Estavam felizes. Como é que alguém só pode ser, lá está, por essa liberdade que eles... Primeiro é o convencimento de que a nossa vida é uma vida curta, é uma vida que tem princípio e fim em termos carnais, não é? Mas não ser isso que nos preocupa. Nós temos que nos preocupar não é com esta vida, é com aquela para a qual nos estamos a preparar hoje. Exato. Nesta. E isso, aquelas pessoas que morreram, os mártires, não só dos apóstolos, todos eles tiveram mortes complicadas, mas todos aqueles que morreram por amor a Jesus, todos eles morreram felizes por poderem ter entregue a sua vida àquele que amaram profundamente. E àquele com quem eles queriam viver o resto por toda a eternidade. E isso é difícil, é loucura para os do mundo. Exato. Para nós é a maravilha das maravilhas, para os do mundo é loucura. Porque não conseguem perceber o alcance que tudo isto tem em termos da vida eterna. Muitos não quererão viver a vida eterna, portanto estão a fazer aquilo que acham bem. Mas nós vemos aqui a gênese desta igreja primitiva, temos aqui um retrato e aqui estamos a ver o que é que acontece. Eles continuam a viver em conjunto, continuam a aumentar o número de pessoas nesta igreja primitiva, muito, muito acossados, muito perseguidos, com muitos problemas, séculos e séculos de perseguição. Mas, na verdade, o sangue, dizia que do sangue de um cristão... Era uma semente, era uma que se espalhava. semente que se espalhava. E o inimigo percebeu isso e imediatamente mudou a estratégia. E isso é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque estas mudanças de estratégia, se nós não estivermos bem escudados naquilo que são as certezas que a palavra de Deus nos dá, nós podemos ser presas fáceis para o inimigo. Mas falando um pouco daquilo que é o retrato da igreja primitiva presente neste tempo, o que é que a caracterizava? O que a caracterizava era a união. Eles estavam juntos, eles faziam tudo juntos. Eles eram verdadeiros irmãos espirituais. E isso é aquilo que nós estamos dentro da nossa igreja, e isso é o que eu mais almejo para a nossa igreja, é que possamos ser unidos. E o mais uma importante... frente convicta e com todas as certezas da sua missão, unida em força, porque nós todos juntos temos força, com o nosso comandante, que é Jesus, para levarmos a levar esta mensagem aos de fora, porque essa é a nossa missão. Exato. E um ponto muito importante também, que nos é chamado a atenção, é o discipulado. Exatamente. Né? É lógico que nós estamos unidos, mas cada um de nós estamos numa fase desse processo. Alguns num processo mais, digamos assim, mais maduro, alguns num tempo de relacionamento maior com Deus, de comunhão, e que, portanto, já sabem como proceder, como lidar, né, com todas essas adversidades e esses desafios que nos são impostos nesse processo de pregação do Evangelho.
Mas existem aqueles também que estão sendo acrescentados hoje no nosso meio, né, e que precisam de um cuidado. Como os próprios discípulos faziam, eles, obviamente, né, faziam um apelo, mas eles também os doutrinavam na doutrina que fundamentava a fé, para que eles pudessem entender o porquê que eles viviam daquela maneira, né, e qual era a razão, né, que dava motivação para que eles pudessem prosseguir naquela missão. E muito mais importante do que, ou tão importante quanto o ensino que eles recebiam, até porque eles vinham de culturas diferentes, né? Culturas politeístas, culturas que viviam dentro de um meio de idolatria e de um entendimento um tanto disfuncional de realidade. Então os discípulos precisavam também o quê? Alinhá-los naquela nova fé, para que eles pudessem ter o entendimento necessário para que nessa unidade eles pudessem seguir mantendo o quê? O mesmo discurso. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, ao conviverem uns com os outros, o que isso proporcionava? Que o testemunho prático encorajasse os demais a prosseguirem, uma vez que eles percebiam através da conduta dos mais experimentados, né, como eles deveriam se portar diante das situações, diante de todas as possibilidades que surgiriam dali por diante, né? Tanto os desafios da fé, quanto, né, as provocações, as insinuações, né, onde eles poderiam muito bem ser colocados à prova. Mas naquele meio, naquele convívio, nessa comunhão, eles estavam sendo instruídos e estavam sendo cuidados, né, para que eles pudessem, então, conseguir prosseguir e avançar nessa missão. Então, a lição, ela deixa muito claro que nós, enquanto igreja, precisamos discipular os nossos irmãos. E eu acredito que quando nós discipulamos um irmão, nós estamos também nos fortalecendo na fé, porque é quando nós cuidamos do outro que nós entendemos o quanto nós precisamos nos preparar ainda mais para que, ao conduzir uma pessoa para Cristo, né, nós consigamos também prosseguir na nossa jornada rumo à eternidade. Porque enquanto nós estivermos sentados no banco da igreja ou fazendo só aquilo que nos é designado, sem que nós tenhamos a proatividade no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, de testemunhar, dificilmente nós vamos nos manter com o coração aquecido, né? Com essa motivação em condições de seguir, senão nós vamos começar o quê? A esmorecer. É verdade, é verdade. E a probabilidade de nós ficarmos pelo caminho é muito grande. O discipulado é uma condição dinâmica, permanente. É uma condição dinâmica, exatamente. Aqui diz movimenta toda a igreja. Aqui diz que os novos crentes eram cuidadosa e intencionalmente discipulados através do ensino direto, bem como mediante participação na vida cotidiana de outros crentes. Eles partilhavam tudo. Tudo sob a supervisão da liderança dos apóstolos, crentes maduros e firmados espiritualmente. Muitas vezes acontece na nossa igreja, as pessoas entram, são batizadas e depois são quase deixadas à sua sorte. Não pode. Como se elas fossem autossuficientes. Aprendamos com a igreja primitiva, que era a verdadeira igreja. Exatamente. A igreja que era a essência, é a igreja que Jesus construiu. Esta é a igreja que Jesus quer, em que nós nos preocupamos uns com os outros, ensinamos, nos importamos, em que funcionamos em conjunto, em que não há dissensões, não temos que ter nada disso, porque a nossa missão é tão mais importante que tudo o resto não interessa. Nós estamos aqui com uma missão, nós somos os guerreiros de Jesus. É como o princípio da guerra, né? Se um soldado cair, o outro volta para trazer aquele soldado. Ainda que para ele seja um fardo, ter que carregar o seu companheiro, faz parte, né? Daquele princípio, né? E depois quando nós temos esta postura, a nossa igreja é uma igreja que é triunfante, ela vai em frente, ela conquista a toda a volta, ela mostra Jesus, mostra Deus às pessoas que estão à sua volta. Quando isso não acontece, passa a ser uma igreja de rituais, de tradição, que se bem, pronto, não é isso que nós queremos, não é isso que Jesus nos quis mostrar através desta lição. A implementação do discipulado foi no tempo da igreja primitiva e em todo o tempo até à volta de Jesus. Exatamente. Nós somos chamados a levar a mensagem e a fazer discípulos, a treiná-los, a ensiná-los, a mostrar-lhe como é que é, para que eles possam fazer isso também com outros. E é assim que nós vamos crescer. Como Paulo mesmo dizia, sejais meus imitadores, mas nós somos imitadores de Cristo. Em mim, na Paulo, provavelmente,
Não há nada que se possa Não, não, aproveitar não, não, de não. bom, porque Mas a Bíblia mesmo fala, fala né? isso, nós que as não, nossas obras não passam de trapos de imundície. Mas somos Entretanto, todos. quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E aí né? sim, E aí sim, podemos nos dizer que nós estamos em condições de ser imitados pelos outros, porque nós imitamos a Cristo. Imitamos a Cristo, é isso mesmo. A nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. Devemos receber continuamente dele, participando dele, o pão vivo que desceu do céu, bebendo de uma fonte sempre fresca, que produz sempre os seus copiosos tesouros. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós, deixando o nosso coração transbordar em ações de graças e de louvores a Ele, teremos uma frescura contínua na nossa vida religiosa. É isto que nós queremos. Exatamente. Isto é Ellen White a falar no livro Parábolas de Jesus. Diz mais, muitas vezes o coração arderá, isto é extraordinário, ouve isto, muitas vezes o coração arderá em nós quando ele se aproximar para comungar connosco, como fazia com Enoque. E eu, quando li isto, pensei assim, ai Senhor, que o meu coração arda muitas vezes. É isto. Bom, o nosso tempo acabou. Eu espero que não tenham ficado dúvidas. De qualquer das maneiras, alguma dúvida que possa surgir, por favor, no nosso chat podem pôr as questões, podem colocar as questões que entenderem, que depois alguém irá responder com todo o gosto, explicando aquilo que possa ser alguma questão, alguma dúvida que possa surgir. Portanto, estejam à vontade, utilizem o chat exatamente para isso. Diego, o que é bom acaba rápido, é mais uma lição. E que Deus possa nos abençoar para que nós possamos nos manter firmes. Né? Exatamente. E que a nossa motivação, o nosso motivo para a ação seja anunciar, levar essas boas novas de salvação, porque eu tenho certeza que é uma mensagem solene que aquece, né? Aquece o que coração. arde o nosso coração, porque nós estamos na iminência de ver Jesus voltar. É verdade. Então, nunca houve um momento tão propício para que nós estivéssemos ou estejamos tão animados, tão motivados a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou. Não é isso, isso Paulo? mesmo. Amém. Pronto, despedimos então. Eu pedia só então que nos pudesse despedir em oração. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pela mensagem que nos foi deixada através da vida e ministério de Jesus Cristo, que não só veio morrer por nós, mas também veio, Senhor Deus, nos deixar uma incumbência solene, Pai, que é como teus filhos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós possamos espalhar esse teu ato de bondade, de misericórdia, Pai, e de compaixão para conosco, para aqueles que ainda não te conhecem. E mesmo para aqueles que um dia tiveram contato contigo, Pai, que através do Espírito Santo nós possamos levá-los a mensagem que alcança o mais recôndito do seu ser, o mais profundo do seu ser, para que então essas pessoas possam ser resgatadas, Pai. Assim como aqueles que foram resgatados no dia de Pentecoste, depois de terem rejeitado o sacrifício de Jesus, mas ainda tiveram uma nova chance. Que essa chance seja sua, que essa chance seja minha, seja nossa, de arrependimento genuíno, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso nós te oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.